Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Depois de um bom tempo sem gravar nenhum vídeo, até porque estamos impossibilitados, né? Devido à correria e enfim. Nós estamos em Salvador, num processo muito difícil. A minha esposa se encontra internada e a gente está revezando ali, eu e a mãe dela, para podermos cuidar dela ou acompanhá-la ali no hospital, ali cheio de Maltês. E assim, há dias que Deus vem trazendo palavras ao meu coração e confesso que faltou tempo para poder parar e compartilhar algo com vocês, mas eu quero aqui compartilhar um texto sagrado, um texto assim bem conhecido, no qual eu já preguei algumas vezes, né? Compartilhando da palavra de Deus, mas hoje eu queria compartilhar também contigo e desejar que seja bênção para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus, como tem sido para mim também. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Esse salmo é um cântico de lamento, ou de lamentação, lamentações. E é importante nós entendermos, queridos, que as circunstâncias da vida, em dados momentos e contextos da história, trazem angústia ao nosso coração, gera desespero, gera medo, gera pânico. Vivemos em um tempo, talvez, onde os homens estão com medo do que o futuro lhes reserva, medo do que a pandemia trouxe ao coração deles, medo ao que foi gerado em todo o mundo, daí porque hoje você vê homens, mulheres, jovens, crianças surtando, porque a nossa mente, ela é muito limitada, ela é pequena demais. A nossa consciência é muito frágil e muitas vezes ela está endurecida para ouvir a palavra de Deus. Esse texto, esse salmo, foi escrito por Davi. É um salmo davídico, como eu disse, um salmo de lamento. Aqui Davi expressa realidades bem reais. Aliás, uma coisa que Davi era muito real, sincero, muito transparente, principalmente com Deus. Por isso que todas as vezes que Davi cometeu um pecado e se voltou para Deus, ele foi aceito por Deus, porque havia sinceridade naquilo que ele expunha diante do Senhor. É importante destacar, e a gente aprende isso ao longo da nossa vida e nos estudos da palavra de Deus, que existe uma diferença entre lamento e murmuração, reclamação. O lamento é uma oração que se fundamenta na fé. A murmuração, a reclamação, é um tipo de diálogo com Deus que se fundamenta na incredulidade, cujo fim é desastroso. O salmo de lamento, ele expõe a sua dor, ele expõe a sua dificuldade, ele fala o que ele pensa, ele expõe o que ele está sentindo, expressa seus medos, suas angústias e dificuldades. E é isso que Davi faz aqui. Davi diz: até quando, Senhor? Se você observar, ele vai destacar essa pergunta até quando 4 vezes no texto. Existe uma repetição aí, isso envolve urgência, isso envolve angústia e dor no coração daquele que está se dirigindo ao Criador. Até quando, Senhor,
Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? 4 vezes ele diz até quando. Isso revela um Davi que já não suporta mais o que está vivendo. E é interessante porque a gente vive tanta coisa na vida e a gente vai departamentalizando a fé. Isso aqui Deus opera, isso aqui Deus não opera, isso aqui Deus faz, isso aqui Deus não faz. Deus só vai agir na minha vida nesse lugar, nesse Deus não age. Sabe? Em casa eu sou uma coisa, na igreja eu sou outra coisa. A fé cristã não existe essa dualidade de coisas. Não. A fé cristã aponta para um único caminho: vida de relacionamento com Deus. E é justamente aí que nós precisamos aprender com Davi e aprender com a oração de lamento, com o cântico de lamento. Davi começa expressando a sua dor, aquilo que o agonia. Ele diz: até quando esquecer-te-ás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Era uma situação angustiante, era uma situação acachapante, era uma situação confrontadora, era uma situação que Davi não dava conta. Quantas vezes nós estamos diante de realidades que nós não damos conta? Quantas vezes nos deparamos com realidades sufocantes? Quantas vezes estamos diante de grandes barreiras que são intransponíveis a nós, dada a nossa limitação e fragilidade? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes eu disse para mim mesmo, falando com Deus em oração: Senhor, essa é a pior luta que eu já enfrentei na minha vida. E mais uma vez, eu me pego às vezes orando ao Senhor e falando: Deus, esse é o pior momento da minha existência, por conta da luta na vida da minha esposa para vencer o câncer. Olha que situação. Mas esse texto deixa muito claro que Davi expõe seus sentimentos. Davi expõe aquilo que também trazia angústia ao seu coração, que era justamente os seus inimigos não se erguer contra ele ou vencê-lo, porque a derrota de Davi aparentemente era a derrota do seu Deus, era a vergonha do seu Deus. Davi se preocupava com isso. Mas Davi vai mostrar aqui um desejo incansável de viver. Ele queria viver. Ele estava depressivo, angustiado, se sentia solitário, abandonado por Deus. E quantas vezes ele foi abandonado pelos homens, traído pelos homens. Mas aqui Davi expõe para Deus a sua dor. Uma coisa que a gente aprende, que a vida de oração nos proporciona, é que o diálogo com Deus, ele cura. A oração cura. Quantas pessoas se assentam no divã para abrir seu coração para um psicólogo, para alguém que ela não conhece e que, humanamente falando, vai ajudá-la. Não estou dizendo que é errado você procurar um profissional da saúde mental para te auxiliar e para te ajudar. Não é errado. Estou dizendo que quando nós conhecemos a Deus, antes de ir aos homens, nós recorremos a Deus. Davi fez isso. O distanciamento, a sensação de
de abandono, a sensação de que Deus estava ocultando o seu rosto dele, que Deus havia se esquecido dele, que ele estava lutando sozinho, trazia tristeza e angústia à sua alma. E é justamente assim que nos sentimos quando nós achamos que nós estamos lutando sozinhos. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias é: pastor, Juvenil, Dio, você não está só. Vocês não estão só. Existe um exército de irmãos orando, clamando, intercedendo por mim, em especial pela minha esposa, pela minha sogra, pela nossa família. Quem levantou essas pessoas? O meu carisma? O meu merecimento? Não. Deus. Deus envolve pessoas na nossa vida e nos dá a nos envolver com pessoas, porque nós somos seres humanos e Deus age por meio de mim, por meio de você. Deus age inclusive através da nossa dor. Muitas pessoas orando pela minha esposa. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas que estão orando pela minha esposa eram pessoas que estavam com a vida de oração irregular. Que Deus extraordinário é esse? Que com a dor de um levanta outro, que com o sofrimento de um desperta outro, que com a realidade de uma vida desperta outras vidas. Esse é o Deus da vida, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que está cuidando de tudo e de todos, inclusive de você, meu amado. E ao mesmo tempo, o nosso coração se enche de regozijo, porque hoje nós temos o Salmo. Davi estava vivendo e escrevendo o Salmo. Você pode escrever seus salmos a Deus, você pode escrever suas lamentações ao Senhor, diga para Ele onde está doendo, diga para Ele qual é a sua perspectiva, diga para Ele como você está enxergando o agir dele na sua vida. Deus não se escandaliza, Deus não vai ficar ressentido, Deus não vai ficar magoado. Ele é Deus, Ele continua assentado sobre um alto e sublime trono. Ele continua regendo as nações, Ele continua com o seu cetro de ferro, governando tudo aquilo que Ele criou. Ele continua soberano sobre os seus e sobre aqueles que ainda não pertencem a Ele. Ele continua governando sobre tudo e sobre todos. Os homens se descontrolam. Os homens vivem o caos, criam o caos, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Eu poderia falar muita coisa aqui desse salmo, explorar muito ele, mas eu queria fazer uma breve reflexão, e é isso que eu vou fazer nesta noite, porque eu quero orar por você. Olha como é que o texto termina. Versículo 5. Depois de falar sobre ele, sobre a visão que ele tinha sobre Deus naquele momento de angústia, depois de expressar para Deus a razão que ele não queria morrer, que ele não queria falecer, de falar dos seus inimigos, Davi diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem. A gente sempre diz assim: Deus está no controle de todas as coisas, é assim mesmo, Deus quis assim, Deus quis assado, Deus... Como se Deus fosse alguém que ficasse ali com o seu controle remoto, né? Não. É o curso da vida. Tudo acontece debaixo da permissão dEle, da vontade permissiva dEle, sim. Tudo acontece dentro da vontade ou debaixo da vontade permissiva do Senhor. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem graça para a tua vida. Deus quer que o teu coração se regozije nele. Está doendo? Ele sabe que está. Mas Ele está dizendo: olha para mim,
Não temas. Seja forte, corajoso. Deus deseja que você se regozije na salvação que Ele te deu. E se você ainda não tem convicção de salvação, você pode fazer isso agora, entregando sua vida para o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E para terminar, ele diz assim: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. A oração de lamento, ela começa com o salmista expondo a sua angústia, a sua dor, a sua frustração, o que ele está vendo, o que ele está percebendo, que nem sempre é de fato a realidade. Porque uma coisa é você estar fora do furacão, outra coisa é você estar dentro do furacão. Mas o salmo termina dizendo que ele vai cantar ao Senhor. Cantarei ao Senhor. É um compromisso que ele está fazendo. Porque ele sabe que quando ele expõe o coração para Deus, ele está sendo curado por Deus, por meio do seu Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Cante ao Senhor. Adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Não tenha dúvidas. Ele vai curar você. Ele vai te fortalecer. Ele vai forjar o teu caráter. Ele vai não apenas te preparar para a batalha, ele vai te dar as armas certas para a batalha. E você vencerá. Nós venceremos pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero orar pela tua vida em nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero orar por esta pessoa que está assistindo este vídeo agora. Assim como eu e a minha casa, vivendo um momento de turbulência e de adversidade. Deus, que o Senhor o visite nesta hora, que o Senhor os abençoe nesta hora, que o Senhor os fortaleça nesta hora, que a tua boa mão esteja sobre eles e que o teu poder possa revesti-los de autoridade para repreender todo o mal contra a sua vida, contra a sua família e contra os seus. Pai de amor, visita esse coração angustiado, essa alma abatida, e faz com que os olhos desta pessoa, deste irmão, se volte para o alto, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa vitória, de onde vem o nosso alento, de onde vem o conforto que nos acalma, mas que ao mesmo tempo nos prepara para encararmos os desafios da vida na tua presença. Nós os abençoamos nesta noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Se esse vídeo edificou a tua vida, compartilhe com outras pessoas. Eu creio que também Deus será glorificado e não tenho dúvida, a bênção do Senhor repousará hoje e sempre sobre a tua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.